Bom dia, pessoal, professor e professora da nossa Escola Bíblica Dominical. Excelente quinta-feira para todos, um excelente dia de muita paz, de muita saúde para todos vocês, ok? Mais uma vez eu estou gravando um novo vídeo para servir de subsídio para a aula de vocês, que vocês darão nesse domingo agora. Eu estou gravando a segunda parte, já enviei a primeira parte de 30 minutos e agora eu vou gravar a segunda parte também de 30 minutos, começando de onde paramos no vídeo anterior, tá bom? Então eu peço a você que possa assistir esse vídeo com muita atenção, tá certo? Menos que você diga, pastor, mas eu já sei como é que é, já fiz a... Mas eu queria pedir a gentileza sua, como professor, para assistir esse vídeo até o final, tá bom? Mesmo que você já tenha, já saiba, né? Já esteja preparado, mas de repente algo que eu vou falar aqui, você vai completar na sua lição, vai ajudar você de alguma forma. O fato é que você faça isso, tá bom? Eu te peço aí gentilmente que você assista a esta aula até o final, na certeza de que de alguma forma ela possa te ajudar na preparação da tua aula que você vai dar agora nesse domingo, ok? Nós estamos aí com as revistas, todas elas demarcadas aulas, tá certo? E nós vamos nessa aula do dia 8 do 10, nós vamos aí, já foi dado para você, foi passado para você via zap, né, aquela escala, né, dos dias, como é que a revista está dividida. Então é só você respeitar essa divisão aí. Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo, ok? Então até o dia 8, quer dizer, no dia 8 agora, domingo, nós vamos até a página 7 na letra A do primeiro parágrafo lá em cima, tá certo? Domingo nós vamos então da lição número 1, do início na página 5, até a página 7, aqui em cima, no primeiro parágrafo, para que todos possam andar juntos. Eu já agradeço a pastora Márcia por ter nos ajudado nessa divisão. Essa divisão nós vamos fazer ela durante todo o ano que vem, né? Nós já fizemos isso até dezembro e vamos completar até o final dessa revista, tá bom? Então vamos lá, eu parei no último parágrafo e eu vou continuar daí, ok? Vamos lá, eu lendo a revista, se o discípulo de Cristo estudar, meditar e praticar o conteúdo ali exposto do Sermão do Monte, né, do que nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e mais especificamente sobre as bem-aventuranças, se esse discípulo de Cristo ele estudar sobre isso, meditar sobre o que está, sobre o conteúdo ali desenvolvido, e se ele colocar em prática de verdade, esse discípulo terá alcançado um padrão de excelente eficiência no desempenho da sua principal função no reino de Deus. Porque, queridos, a nossa principal função no reino de Deus é fazer discípulos. Está lá em Mateus capítulo 28, eu quero que você abra comigo, e eu queria que você, na sua aula, colocasse essa importância para os seus alunos, porque há um objetivo principal. Tem muitas pessoas servindo ao reino de Deus, mas completamente fora desse propósito. O propósito da igreja do Senhor nessa terra é ser sal e luz do mundo, e no sentido de fazer discípulos, de que a sociedade copie o reino de Deus seja multiplicado. Não tem outra finalidade, irmãos. A igreja do Senhor, ela nasceu para servir de exemplo. O problema, o que nós estamos vivendo hoje, é que a igreja do Senhor Jesus, que tem o propósito máximo de ser discípulo e de fazer discípulos, ou seja, de ampliar as suas ações, quando a gente começa a dar mau testemunho, quando a igreja começa a dar mau testemunho, ela amplia o mau testemunho, né? E o que está acontecendo é isso. Perdeu-se a finalidade do testemunho bom, daquilo que deveríamos fazer, que é
construir um discipulado eficiente com base nas Escrituras Sagradas, a partir do discípulo que está sendo o promotor, né, que está fazendo discípulos. O que acontece é que a igreja do Senhor Jesus perdeu essa finalidade e agora a igreja ela tem outras finalidades que não é fazer discípulo, porque fazer discípulo de pessoas erradas só vai aumentar o mal. Essa é a lógica principal, né? O reino de Deus ele só cresce se as pessoas que estão no reino de Deus produzirem frutos dignos de arrependimento. Senão não funciona. Funciona de forma contrária. É o que acontece com as igrejas hoje. As igrejas estão dando escândalos, vivem uma grande fachada, né? Muita hipocrisia. E essa hipocrisia, essa fachada, esse engano, ele vai aumentar, porque se nós somos agentes multiplicadores, como discípulos, fazendo discípulos, que tipo de discípulo eu sou e que tipo de discípulo eu vou acabar multiplicando, né? Se o discípulo vai ser igual a mim, então se eu não for, se eu não tiver dentro dos padrões do reino de Deus, eu vou fazer discípulos fora do padrão do reino de Deus. E é exatamente esse o problema das igrejas. Então eu quero que você traga essa consciência para os seus alunos, para que eles possam entender a importância de cada um deles no reino de Deus. Esse problema, essa importância não é só dos pastores, essa importância não é só para os educadores, é para toda a igreja. Todos nós temos uma responsabilidade. A nossa maior missão como igreja, como servos do Deus Altíssimo, como um povo chamado, escolhido por Deus, é para que sejamos nós discípulos verdadeiros, homens e mulheres santas, separadas e com a responsabilidade de multiplicar esses valores a fim de que o reino de Deus cresça na face da terra. É essa a finalidade. Então, você precisa fazer com que os seus alunos entendam o objetivo para o qual eles foram chamados. Nós não fomos chamados no reino de Deus, irmãos, para termos uma vida arregalada, né? Regalada de bens materiais, de uma felicidade plena, do bem bom, do viver no luxo. Não, nós temos uma missão e fomos chamados no reino de Deus para fazer discípulos. A pergunta é, que tipo de discípulo eu sou para que eu esteja multiplicando o discípulo que eu sou? Ou seja, quem me segue vai estar seguindo a luz ou as trevas? E isso é para todos nós, tá bom? Para todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade. Vamos lá. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, fala sobre essa missão, que essa é a missão principal, a base da igreja, a base da nossa salvação e a missão para o qual nós fomos salvos e ainda estamos nessa terra, tá certo? É essa aqui. Você precisa entender isso e os seus alunos também, ok? E vai dizer assim no capítulo 28, verso 19 em diante. O próprio Jesus, né, quando ele vai ser assunto aos céus, ele vai falar sobre isso. Ele diz, portanto, ide, ensinai, fazei discípulos de todas as nações. Ensinar aquilo que você já aprendeu, agora você ensine aos outros aquilo que você está vivendo no reino de Deus, que chegou e foi estabelecido com a minha vinda. Jesus está falando mais ou menos isso, né? Aquilo que foi estabelecido com a minha vinda e agora o reino de Deus está estabelecido no teu coração, agora você vai e assim como eu vivi e ensinei a vocês, agora vocês também vivam essa mesma realidade e ensine aos outros, ou seja, façam discípulos também. Ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, que o batismo significa um novo nascimento, ou seja, ensinem a essas pessoas a nascer novamente, que elas sejam nascidas do Espírito. Então vocês precisam ensinar e levá-las a essa consciência para que elas possam também refletir
o batismo com o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas, guardar tudo aquilo que foi ensinado, agora vocês também aprendam, ensinem e guardem. Esse é um processo lógico da igreja verdadeira. E o que não está acontecendo, tá bom? É o que não está acontecendo. Nós temos que... É por isso que essas lições que vamos estudar, né, nas bem-aventuranças, elas voltarão ao princípio. E é por isso que há um confronto, porque cada um de nós vai ter que se responsabilizar por essa missão, de voltarmos ao princípio de tudo e recomeçar. É como se fosse um start, né? É um start. Eu acredito, irmãos, que no último tempo, agora que nós estamos vivendo, né, nesse momento agora da igreja, que estamos vivendo os últimos momentos, eu acredito que Deus levantará não somente nós, né? Eu acredito que nós somos uma das igrejas, estamos na vanguarda nesse sentido, mas tem muitas outras igrejas fazendo as mesmas coisas. Estamos voltando ao primeiro amor, revendo aonde nós caímos e consertando tudo isso, preparando-nos para o encontro com o nosso Deus, né? A Bíblia vai dizer isso: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E essa preparação é o retorno ao primeiro amor, retorno às Escrituras, retorno ao princípio de tudo e o retorno a verificar quem somos nós dentro do reino de Deus, né? Então, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Há uma garantia do Espírito de Deus, há uma garantia de Jesus, que nós não ficaríamos só nessa missão, tá bom? Ele vai nos ajudar a sermos testemunhas e sermos discípulos e fazermos discípulos. Então, vamos lá. Se o discípulo de Cristo estudar, meditar e praticar o conteúdo ali exposto, esse discípulo terá alcançado um padrão de excelência e eficiência no desempenho da sua principal função dentro do reino de Deus, que é exatamente ser e reproduzir discípulos, ou fazer discípulos, ok? Tudo bem até aí? Então faça com que o seu aluno entenda esse ponto importante, porque essa missão também é dele, tá bom? As pessoas pensam que a missão da igreja, e a igreja, quando eu falo, somos nós, né, individualmente. A missão da igreja não é só para o pastor da igreja, não. A missão da igreja são para todos. Todos têm a responsabilidade de refletir a luz de Cristo, de ser discípulo e de fazer discípulos, tá bom? Vamos continuar aqui, página 6. Cristo carregou em si mesmo o exemplo prático de cada uma das bem-aventuranças. E foi exatamente isso. Jesus Cristo, ele não abriu mão disso. Ele carregou em si o exemplo prático de cada uma das bem-aventuranças. Ele foi o primeiro e nós deveríamos segui-lo. Por isso, nós devemos ser discípulos de Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que ele não, considerando ser igual a Deus, né, em Filipenses capítulo 2, ele toma forma de servo, vem como um homem encarnado na figura de um ser humano, e ele, na figura de ser humano, 100% homem, ele passa por todas as situações também, irmãos. Nada do que Jesus fez foi da natureza divina, foi natureza humana, porque ele também era 100% humano. É claro que também a natureza divina estava atuando nos milagres e muitas coisas que ele fez, até porque ele deveria comprovar a sua messianidade, né? Ele, como um Messias, ele deveria vir para cumprir todo aquele protocolo dos profetas, que ele viria para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. Então esse processo ele vai passar também. Mas ele, como homem, ele vai cumprir a sua etapa como ser humano. E é por isso que ele foi aceito, o seu sacrifício na cruz foi aceito, porque o homem pecou. E quem deveria morrer em lugar do homem para receber a condenação também deveria ser um homem. E é por isso que Jesus vai ficar só na cruz, porque ali é a figura do Jesus homem, recebendo sobre si, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, recebendo sobre si a ira do Pai.
E é por isso que Deus se afasta e ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Todo esse processo. Mas o fato é que Jesus, ele vai viver como homem, ele foi tentado das mesmas formas, irmãos. O problema é que Jesus, ele faz exatamente isso que ele vai ensinar para nós. Ele se torna um miserável de espírito. Pastor, que é isso? Jesus, miserável de espírito? Exatamente isso. Por quê? Porque ele tinha consciência da completa e total dependência dele do Pai. É por isso que Jesus, ele, de posse desse pensamento, né, porque ele também tinha que entrar no reino de Deus, isso vale para todos, inclusive para Jesus. Ele entra no reino de Deus à medida de que ele sabe que ele precisa se desvencilhar de todas as suas vontades para que a vontade do Pai seja feita. Você pode ver que ele vai falar isso no jardim de Getsêmani, né? Quando ele vai ser crucificado, um pouco antes, que ele vai orar ao Pai, o que ele diz? Ele fala assim, olha, orai aqui comigo, permaneçam em oração junto com os seus discípulos, eu vou ali orar, mas orem por mim, porque o Espírito está forte, mas a carne é fraca. O que ele estava dizendo? Olha, eu como ser humano, igual a vocês, eu dependo do Espírito de Deus, eu dependo de Deus, eu preciso matar essa carne para que faça a vontade do Pai. Tanto é que ele vai dizer, Deus, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer dessa forma. Eu não quero. Jesus não estava com medo da morte, Jesus estava, na verdade, temeroso por receber toda aquela carga de pecado nossa sobre ele, e a ira do Pai sobre ele, e toda a dimensão inimaginável, incalculável que é esse sistema da salvação que Deus elaborou com tanta perfeição. E o sofrimento de Jesus foi um sofrimento incalculável, tá certo? O fato é que Jesus vai dizer, olha, Deus, não quero, mas seja feita a tua vontade. Ele se entrega ao Pai. Agora, para que ele chegue até esse momento, irmãos, ele também deveria entrar na presença do Pai e depender completamente dele. É por isso que Jesus, ele passa muito tempo orando, ele vai orar nos montes, ele vai orar às madrugadas, ele vai orar no barco sozinho. Jesus, você vai ver em vários textos das Escrituras, Jesus orando. Ele mesmo lá na tentação de Jesus, lá em Lucas capítulo 4, Jesus passa 40 dias, 40 noites ali em jejum, orando ao Pai, e ele recebe uma porção de desafios nas tentações, e ele só vence porque ele vence pela palavra que estava nele, que ele estava obedecendo, em função daquilo que ele havia entregado a Deus, né? Em oração, em oferta. Como homem, ele também oferta tudo ao plano de Deus. Então nós temos que entender que Jesus carregou em si o exemplo prático. Ele deu o exemplo para que nós seguíssemos. E assim como Jesus fez, desculpa, assim como Jesus fez, nós também devemos fazer igual. A dependência completa de Deus. Jesus não foi um teórico, tá bom? Jesus não foi um teórico. Jesus não foi um hipócrita. Jesus viveu na essência todo o evangelho e toda a sua vida humana, ele viveu na essência do reino de Deus, tá bom? Do reino de Deus. E por isso que ele pagou o preço. Quem vive o reino de Deus na sua essência, paga um preço muito alto, porque paga o preço do reino de Deus. O reino que está sendo aqui estabelecido na humanidade, o reino aqui da humanidade, Jesus fala, a Bíblia fala sobre isso, né? Que o mundo jaz no maligno, ou seja, o reino desse mundo é um reino de trevas, é um reino em que reina Satanás com seus demônios, ele reina no coração das trevas, né? E quando Jesus vem para estabelecer o reino de Deus, a luz chegou ao mundo, então há um novo reino, que é o reino de Deus. Precisamos entrar nesse reino.
Ou estamos no reino de Deus, permitindo que Deus venha reinar, ou então nós reinamos em nós mesmos. E esse reino em nós é o reino da vaidade, é o reino do ser humano, é o reino, é o 666, né? É o 666, quando a Bíblia vai apresentar sobre isso, ela vai dizer ali, quem lê que entenda, porque é número de homem. E é verdadeiramente isso. A vaidade, a soberba, a arrogância. O homem tirou o Deus do trono, né? Deixamos de adorar a Deus, deixamos de ter uma adoração cristocêntrica na igreja, tiramos Jesus do centro e agora nós fazemos, muitas igrejas, e o mundo inteiro faz isso, né? É uma adoração antropocêntrica, aonde o homem está assentado no trono e aí a adoração é para ele. Fazemos uma adoração mentirosa, né? Dizemos que adoramos ao Senhor, mas o que nós queremos é cantar os nossos louvores que nós gostamos, nós queremos que seja feita a nossa vontade, nós queremos as coisas para nós, né? O que interessa é as nossas vaidades, os nossos egos. Você vai ver que a igreja, ela se tornou um clube de entretenimento, né? Um lugar de entretenimento. A gente se diverte e tem que ser tudo maravilhoso de acordo com as minhas necessidades. E aí passou-se a fazer um culto antropocêntrico, tirou Cristo do centro do culto e colocou o homem. Esse é o 666, é uma marca tremenda da marca do final de todas as coisas. E isso também está no mundo, né? Está no mundo. Então, se o nosso objetivo for o de nos tornarmos semelhantes ao Mestre Jesus, então somos também desafiados a aplicar seus ensinos no dia a dia do nosso viver. Nós precisamos viver como Jesus viveu e nós precisamos ser discípulos, e discípulo significa isso, seguir ao Mestre, e precisamos também, através das nossas ações, dos nossos afazeres, da nossa vida no dia a dia, refletir, testemunhar essa condição de discípulo de Cristo, a fim de que possamos multiplicar, ou seja, fazer discípulos também, ok? Explique isso para os seus alunos, porque tem muita gente na igreja pensando outra coisa, está pensando outra coisa. Não é sem motivo que Santo Agostinho afirmou: o Sermão do Monte é um programa perfeito para quem deseja seguir uma vida cristã autêntica. O Sermão do Monte é um programa perfeito para quem deseja ser discípulo de Cristo. É por isso que nós temos que estudar esse sermão com muita propriedade, com muita tranquilidade, com muita verdade, tá bom? Muita verdade. Vamos lá. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido de Jesus. Ele dedicou a maior parte do tempo de seu ministério a ensinar. E foi no Sermão do Monte que ele decidiu condensar a maior parte de todos os seus ensinos, com o objetivo de formar discípulos capazes o suficiente para vencer as mais terríveis investidas de um mundo radicalmente opositor da verdade do reino de Deus. Entenda isso, e eu quero que você passe para os seus alunos. O Sermão do Monte, ele vai formar discípulos capazes, suficientes para vencer as mais terríveis investidas. Ou seja, nós precisamos entender esse processo para estarmos numa condição radicalmente oposta à mentira desse mundo. Nós somos a luz da verdade e nós precisamos expressar essa luz através do reino de Deus que está em nós, tá bom? Então, nada mais importante do que nós estudarmos o Sermão do Monte, especificamente dizendo o início dele, que é as bem-aventuranças, para nos tornarmos esse fator aqui, ok? Então, você precisa colocar nos seus alunos essa necessidade deles estarem estudando, não faltarem a EBD e trazer a eles todo o conteúdo necessário para que eles possam ter essa compreensão, ok? Então, vamos lá. A relevância do sermão no contexto atual. Será que existe relevância
no Sermão do Monte para o contexto em que vivemos no atual contexto agora? Ou será que o Sermão do Monte é uma utopia, né? O que acontece com relação a isso? Eu queria que você pudesse meditar com seus alunos nesse aspecto aqui, porque isso aqui é muito profundo, tá bom? Vamos lá. Mas para que esse ensino se torne uma aplicação prática na vida de qualquer discípulo, é necessário fazer um sincero questionamento de qual é a importância do ensino de Jesus no passado e principalmente para os dias atuais. Qual é a relevância dos ensinos de Jesus, que Jesus ensinou no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças? Qual é a relevância do ensino, principalmente para os dias atuais, para o contexto em que vivemos? Nós precisamos fazer uma pergunta sincera com relação a isso, tá bom? E aí eu quero que você jogue para os seus alunos para que eles possam pensar nisso, porque isso aqui é fator primordial para que eles possam criar uma raiz profunda no sentido de estudar o Sermão do Monte. Aí ele vai falar assim: para tanto devemos fazer duas perguntas básicas que, se o estudante do Sermão do Monte não encontrar respostas satisfatórias para tais perguntas, ele não se sentirá impulsionado e receptível para aprender e viver os ensinamentos. Irmãos, isso parte da consciência. Nós só fazemos, eu sou um deles, talvez talvez não seja tão diferente dos outros, né? A gente só entende a importância das coisas se nós compreendermos o porquê delas, tá certo? Não adianta você exigir do seu aluno vir para a EBD se ele não tem consciência da importância, do porquê que ele está estudando as aulas. Da mesma forma é o Sermão do Monte. Não adianta a gente tentar avaliar o Sermão do Monte se nós não tivermos uma resposta sincera do que o Sermão do Monte representa nos dias atuais. Será que ele é relevante? Será que ele é aplicável nos dias atuais? Será que não é uma grande utopia? Será que a gente não consegue viver o Sermão do Monte? Isso é tudo uma grande mentira? Nós precisamos refletir sobre isso para que possamos criar raízes do entendimento. Não adianta apenas entender na teoria, não adianta apenas entender só porque você ouviu. Precisa haver uma consciência do porquê das coisas existirem, ou do porquê vamos estudar e vamos praticar o Sermão do Monte, ok? Então vamos fazer o seguinte: eu vou fechar esse vídeo aqui, porque já tem 28 minutos, e a gente ainda tem alguns conteúdozinhos para dar, né? Pouca coisa ainda. Eu vou fechar essa aula aqui e vou voltar com um terceiro vídeo para que você possa ter, então, 3 vídeos que compõem essa aula do dia 8/10, tá bom? Então, já eu volto aí com vocês e para você assistir o terceiro vídeo também, tá bom? Mas assista esses vídeos, são importantes. Eu estou tentando te ajudar, tá bom? Mas se você, talvez você saia até esteja melhor do que eu, não tem problema nenhum, tá bom? Fica em paz, mas que você assista apenas para ter um pouquinho mais de conteúdo, ou pelo menos me ajudar a te ajudar, tá bom? Já a gente volta aí. Deus te abençoe. Tchau, tchau.